E aí, pessoal? Vamos continuar então os nossos estudos sobre conceitos básicos? Na aula passada, iniciamos o estudo dos equipamentos para a representação gráfica. E na aula de hoje, vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Começando pelas metodologias para a geração de imagens em um monitor, baseado, por enquanto, na que a gente já estudou na aula passada, na tecnologia SRT. São basicamente duas metodologias: a varredura randômica, ou também chamada de vetorial, do inglês Random Vector Scan, que funciona com o feixe de elétrons sendo direcionado apenas para as partes da tela onde a figura é desenhada. E a varredura rasterizada ou matricial, do inglês também raster scan. Nesse caso é um pouco diferente. O feixe de elétrons ele é disparado sobre todas as partes da tela e a tela é criada por um conjunto de pontos. Essa tela, então, é varrida de cima para baixo e da esquerda para a direita, marcando, nesse caso, os trechos visíveis durante o trajeto. Até 1980, a maioria dos equipamentos eram de varredura randômica, o que era basicamente utilizado ali para a representação de vetores, como nos softwares CAD, por exemplo. De 1980 a 2000, a preferência já eram por equipamentos de varredura matricial. Atualmente, o que a gente observa é a utilização de varredura matricial nessa tecnologia mais moderna dos LCD e OLED. Todos os dispositivos gráficos usam uma grade retangular com localizações endereçáveis. Este retângulo ele é chamado de Display Rectangle ou Graphics I/O Rectangle. O sistema de coordenadas desse dispositivo gráfico ele é fixado de acordo com a resolução gráfica. O número de posições horizontais versus o número de posições verticais. E suas características gráficas são baseadas em 4 valores: o NDH, que é o número de localizações gráficas endereçáveis horizontalmente, o NDV, que é o número de localizações gráficas endereçáveis verticalmente, o width, que é a largura física de retângulo em milímetros, e o height, que é a altura física de retângulo em milímetros. E baseado nesses conceitos, a gente ainda pode definir a resolução horizontal, que ela é igual ao NDH dividido pelo width, tamanho de pontos na horizontal, que ele é igual ao width dividido por NDH, a resolução vertical, que é o número de localizações gráficas endereçáveis verticalmente, dividido pela altura física, e o tamanho de pontos na vertical, que é height, altura física em retângulos em milímetros, dividido pelo número de localizações gráficas endereçáveis verticalmente. O total de pontos endereçáveis, que é o NDV vezes o NDH. Ainda temos o Graphic Aspect Ratio, ele é igual ao PV vezes o pH. E nós temos também ainda o Physical Aspect Ratio, que é a altura dividido pela largura. Bom, mas vamos voltar ao assunto de dispositivos e as suas tecnologias mais um pouquinho. Até mais ou menos ali em 1980, a computação gráfica era praticamente inexplorada. O hardware era caro, poucos softwares existiam para trabalhar com isso. Entretanto, com a popularização dos PCs e dos monitores gráficos, o uso dos gráficos em bitmap para interação com o usuário do computador cresceu. Mas o que é um bitmap? O bitmap é uma representação de zeros e uns de uma matriz de pontos. Os pixels, que nós chamamos de picture element na tela. A tela é formada então por uma matriz bidimensional de linhas e colunas que é frequentemente percorrida. E o número de pontos que pode ser mostrado no vídeo a gente chama de resolução de vídeo. Para entender melhor o funcionamento de um dispositivo, vamos voltar a falar sobre os CRTs, que é a base de funcionamento das tecnologias mais modernas, como QLED e OLED. Um dispositivo ele pode ser então um random scan ou um raster scan. Se o dispositivo é do tipo random scan, ou também conhecido como vector display, que foi bastante utilizado ali na década de 80,
ele vai direcionar o feixe de elétrons apenas na parte da tela onde a figura vai efetivamente ser desenhada. Um sistema vetorial típico, ele vai ser composto por um processador de vídeo conectado à CPU, um buffer para armazenamento, né, memória temporária de vídeo, e o CRT. O buffer ele vai armazenar o que a gente chama de display list, que na verdade é uma lista com os objetos que serão desenhados, né, mostrados na tela. Essa lista ela vai conter então os comandos de traçado de pontos e linhas com as coordenadas, as respectivas coordenadas XY ou XYZ, caso tenha uma noção de profundidade no desenho, para que então esses pontos e linhas sejam conectados, formando o objeto que nós estamos desenhando. Se você verificar ali na imagem, você vai verificar que é como se você estivesse juntando linhas, né? Então o desenho ele é formado por essa junção de dois pontos. Já o buffer que contém o display list, ele também pode ser encontrado, vocês vão encontrar na literatura, como um refresh buffer. Por que ele se chama refresh buffer? Porque tudo que existe, né, tudo que é desenhado na tela, ele desaparece em aproximadamente ali 40 segundos, dependendo da persistência do fósforo que vai existir naquela tela. Lembrando que, para permanecer o vídeo, a figura precisa ser redesenhada, ou seja, precisa desse refresh. Além disso, é quase impossível criar com esse modelo, né, com esse dispositivo do tipo Handle Scan, é quase impossível criar imagens com objetos sombreados, por exemplo, ou até mesmo com áreas preenchidas com uma determinada cor, o que efetivamente vai dar um maior realismo para as cenas. Por conta dessas dificuldades, surge o conceito de raster scan, usando o CRT de forma que direciona a coluna de elétrons na tela através de uma linha por vez, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Em um dispositivo do tipo raster scan, a tela então é definida como uma matriz de duas dimensões. Cada ponto na tela, conforme a gente já foi falado anteriormente, corresponde a um elemento dessa matriz, que é chamado de pixel ou picture element. O raster scan, então, o display, né, de raster scan, vai armazenar o que a gente chama de primitivas, que são linhas, caracteres e áreas preenchidas num refresh buffer baseado então na representação dos pixels. A imagem completa no monitor de raster vai ser formada então pelo próprio raster scan, que é um conjunto de linhas de rastro horizontal, cada um sendo uma fileira de pixels individuais. O raster, então, ele é armazenado com uma matriz de pixel representando a área inteira da tela. A imagem inteira é varrida sequencialmente pelo controlador de vídeo, uma linha de rastro por vez, de cima para baixo e então de volta para cima. Cada pixel, a intensidade do feixe é programada então para representar a intensidade do pixel. Em sistemas coloridos, 3 feixes podem ser controlados, um para cada uma das cores primárias. Por isso que a gente vai encontrar na representação de imagem o RGB, que é das cores primárias Red, Green e Blue. Diferentemente, né, do que vai acontecer então no sistema de vetores, onde o refresh buffer armazena os comandos e as coordenadas, no sistema raster, a imagem inteira ela deve ser explicitamente armazenada, porque ela está relacionada com cada pixel na tela. Os monitores CRT monocromáticos desenhavam então em preto e branco, ou em alguns programas você poderia encontrar preto e verde. Alguns outros usavam ainda o laranja e preto. Os bitmaps monocromáticos contêm então um único byte por pixel. E o bitmap de uma tela inteira, com resolução, por exemplo, de 1024 por 1024, tem somente 220 bits, ou 124 kB. Sistemas coloridos baratos têm no mínimo 8 bits por pixel, permitindo que você represente então 256 cores simultâneas. Os sistemas mais caros têm 24 bits por pixel, permitindo então 16 milhões de cores. Um sistema colorido típico de resolução 1280 por 1024 com 24 bits por pixel requer aproximadamente então 3,75 megabytes de memória RAM.
Para finalizarmos então esta aula, vamos dar uma olhada na arquitetura básica de um sistema gráfico de forma bem resumida, representada na tela aí pela imagem que vocês estão visualizando à esquerda. Sem entrarmos em detalhes muito técnicos, considerando apenas os componentes mínimos, esse sistema tinha que ter um software gráfico, que armazena então o display file, um controlador, processador de vídeo, que vai desenhar as linhas, vídeos onde o canhão sempre faz a mesma operação de varredura por toda a área do vídeo, e a imagem discretizada sob a forma de pixel. O conteúdo do vídeo, então, ele é representado por uma matriz de pixels, e a matriz de pixels, que nós chamamos de frame buffer, ou memória de vídeo, é redesenhada na tela em um ritmo fixo, independentemente do seu conteúdo. Esta arquitetura motivou ainda o desenvolvimento de outras técnicas para a representação da parte visível do display file no frame buffer, denominadas de técnicas de recorte ou clipping, que a gente vai ver nas próximas aulas. Se incrementarmos este modelo um pouquinho com uma placa controladora de vídeo, possuidora de um acelerador gráfico ou unidade de processamento gráfico, né, a GPU, que hoje em dia é quase que uma regra nesse tipo de equipamento, essa arquitetura fica como representado na imagem da direita do vídeo, que chamaremos de arquitetura de um sistema com acelerador gráfico. Bem, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e na aula seguinte nós vamos entrar então em um pouquinho mais de detalhes sobre o que é e como representar um viewport. Espero vocês. Até mais!